Olá, hoje é domingo, 24 de julho de 2022. Sejam bem-vindos a mais um Agrofag. Hoje é o dia do suinocultor, então nós já começamos o programa parabenizando a todos os profissionais que atuam nesse setor e que superam os desafios e trabalham duro todos os dias para gerar renda, empregos e produzir alimentos. Não é, professor Celso? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Antonella, bom dia a todos, um bom dia especial aos suinocultores. Isso mesmo. E agora vamos aos destaques dessa edição. Superprodução de milho esgota a capacidade de armazenamento e empresas do Mato Grosso depositam o cereal a céu aberto. Uma situação atípica que já pode ser vista também na região oeste do Paraná. Estudo sobre o manejo de manchas foliares do trigo busca aprimorar técnicas para o controle da doença. Avanço na qualidade da pulverização. Você vai conhecer um maquinário com sistema de ponta. Entidades criam plano para ampliar o ecossistema de inovação no agronegócio. No estúdio, vamos conhecer os detalhes sobre esse projeto voltado para a Cascavel do futuro. No quadro Vida de Agrônomo, você vai conhecer a história de Patrícia Moretti, responsável técnica pela ADAVE. Na Fazenda Escola, alunos do Colégio Agrícola de Toledo aprendem na prática o manejo de hortifrutis e de grandes culturas. O Agrofag começa agora! Nós começamos o Agrofag mostrando imagens que chamaram a atenção durante a semana. No Mato Grosso, o milho colhido nessa safra está sendo depositado a céu aberto, por conta da alta produção e da falta de espaço para o armazenamento. Vai vendo aí, ó, Armazém Martini, aqui em Sinop, ó. Os dois armazéns cheios, soja, milho e o milho aqui pro lado de fora, ó. Rapaz, podemos contar com uma super safra esse ano aí, mais ou menos por aí, positivo. E olha de caminhões para carregar. E, pessoal, ó, aqui, ó, terra nova. Como que tá os armazéns cheios, tem dos dois lados milho já jogado pro lado de fora aí, vamos vendo aí. Segunda-feira, dia 18/7, comecemos a recolher milho da safra 22. Milho, um bocadinho no chão. Complicado. Produto no chão é complicado. Aí, ó. Aí encheu ali do outro lado, hein? Coloquemos mais num cantinho aqui, ó. Coloquemos mais um tanto aqui. Aí, ó. Até lá na frente. E o problema começou a afetar também a região oeste do Paraná, como mostra a repórter Débora Braga. Nós estamos na BR-277 em Medianeira. Aqui funciona um dos complexos industriais de uma das maiores cooperativas do Paraná. É possível ver no pátio da empresa o milho que foi depositado a céu aberto. Uma imagem que não é muito comum, principalmente em nossa região. É possível ver também que as máquinas da empresa trabalham na retirada desse milho, colocando o cereal em caminhões. A nossa equipe entrou em contato com a assessoria de imprensa da cooperativa para saber informações sobre a armazenagem do milho, mas até a finalização dessa reportagem não obtivemos uma resposta. E agora, para a gente entender essa situação a nível nacional, nós vamos conversar com o Estelito dos Reis Neto, que é superintendente de armazenagem da Conab. Ele vai explicar para a gente, então, quais são os fatores que estão levando a essa situação a acontecer. Seja bem-vindo ao Agrofag, Estelito. Bom dia. Essa é uma situação, então, que o Brasil tem um certo déficit em armazenar grãos e eu queria entender como é que está esse cenário e por que essa situação tem acontecido nas cooperativas e nas empresas, né, de repente ter que armazenar grãos a céu aberto. Bom dia, a gente está sempre aqui na Conab à disposição para esclarecer e para trazer informações do setor agrícola. Então, sempre nessa época, né, essa época costuma ser uma época de pressão sobre a capacidade estática. Nós estamos tendo principalmente a colheita da safrinha ali na região do Mato Grosso, por exemplo, e é um momento também que a gente não terminou a comercialização completamente da primeira safra. Então, nós temos o encontro de duas safras aí dentro dos armazéns, né? E aí nós começamos a perceber que essa pressão sobre a capacidade estática do país, ela começa a
a mostrar resultados, né? Então, a gente começa a ver grãos armazenados a céu aberto, né? Nós começamos a ver produtores e utilizadores do serviço de armazenagem com bastante dificuldade de encontrar armazéns. Em geral, essa dificuldade, essa pressão, ela fica limitada aqui entre os meses de março, né, e junho. Quando a safra é maior, quando tem algum problema de escoamento, nós podemos ter essa dificuldade esticada, estendida ali, mais ou menos até o final de agosto, né? Então, a gente tem uma expectativa de que, e é o que acontece todos os anos, o que acontece historicamente, é que essa parte mais difícil na busca para que se encontrar armazéns para os grãos, ela é temporária. Ela dura durante uma parte do tempo do ano, né? Essa parte mais crítica. E ela acontece porque o Brasil, já é sabido, você falou no começo da sua pergunta, ele é deficitário em capacidade estática, né? Nós aqui na Conab nós não entendemos que precisa ter a capacidade estática, ela não precisa ser igual à produção, até porque nós temos mais de uma safra, né? Então, o mesmo armazém que guarda o milho, ele guarda a soja na outra safra. Então, o nosso déficit não é igual à subtração, né, do que é produzido e o que tem de armazéns. O nosso déficit está mais ligado a fatores de fluxo de produto. Então, existe alguns momentos em que a quantidade que está sendo colhida de produtos ela é maior do que a capacidade estática disponível. E é o que acontece todos os anos durante essa época, né? Então, esse é o cenário. A nossa expectativa aqui na Conab é que esse cenário comece a arrefecer agora em agosto, ali no final de agosto, de meados para o final de agosto, né? E que a gente tenha menos problemas com a falta de armazéns no decorrer do restante do ano. Então, depois a gente só vai ter esse problema de novo lá na primeira safra, ali entre quando começa ali fevereiro, março de novo, né? O déficit na capacidade de armazenamento da produção preocupa o presidente da Copavel, outra grande cooperativa da região. A safra brasileira desse ano 2022 será em torno de 270 milhões de toneladas e nós temos um déficit no Brasil de 100 milhões de toneladas. O Paraná tem um déficit também em torno de 10 a 12 milhões de toneladas para armazenagem de grãos. E o Paraná tem uma circunstância muito especial, diferente do Brasil, porque todo o milho que nós colhemos no Paraná e que vamos colher, que essa segunda safra de milho está excelente, nós vamos colher em torno de 16 milhões de toneladas, eles precisam ficar no Paraná, e esse milho, dependendo da empresa e a cooperativa, é necessário uma armazenagem por 12 meses, porque o Paraná é o primeiro produtor de frango, é o segundo de suíno, é o terceiro de leite, e a segunda safra de milho é a safra principal de nós paranaenses, e a primeira safra é uma safra pequena. Então, nós temos que armazenar milho para os próximos 12 meses, até julho de 2023. Então, o Paraná tem um déficit de armazenagem em torno de 10 milhões de toneladas, e esse déficit é um déficit grande e é o déficit mais preocupante do Brasil, porque os outros estados talvez tenham facilidade de acelerar as exportações até a próxima safra. E nós não. Nós mesmo consumindo milho, nós temos necessidade de armazenar os produtos que são nossa matéria-prima de carne, de leite, por 12 meses. Então, há um déficit, temos que voltar a construir armazéns e é uma necessidade para atender também a demanda do crescimento da nossa produção. A produtividade está aí aumentando ano a ano. Olá, passando por aí para registrar nossa admiração a todos os suinocultores pelo Dia do Suinocultor, dizer que admiramos demais essa profissão, uma profissão nobre, uma profissão altamente desafiadora, uma profissão que demanda muito engajamento, muito empenho e que sacia, né, a fome de tantos brasileiros e de tantos outros povos mundo afora. Dizer também que a Embrapa sempre se solidariza, está sempre à disposição para apoiar a nível de pesquisa, desenvolvimento e inovação todas as medidas, as ações e os temas que são
de importância dessa cadeia tão especial, que é a cadeia de produção de suínos, e parabenizar mais uma vez. Parabéns a todos vocês. Manchas foliares podem causar perda de produtividade e qualidade dos grãos de trigo. Essa doença, causada por fungos, preocupa os produtores. Para aperfeiçoar as técnicas de manejo, um estudo está sendo desenvolvido na Fazenda Escola da FAG, em parceria com uma empresa privada. A repórter Débora Braga conversou com o engenheiro agrônomo Jorge Geller. Acompanhe. Professor Geller, obrigada pela participação aqui no Agrofag. Para a gente já começar, conta um pouquinho para a gente sobre o principal objetivo desse estudo. Esse projeto de pesquisa, o objetivo desse trabalho é testar 2 produtos no controle de fungos causadores de doenças foliares na cultura do trigo. Tá? Então nós estamos realizando aqui uma pesquisa, né? Com repetição e blocos, pesquisa com fundo estatístico, né? Como deve ser, em que a gente tenta avaliar o resultado da aplicação desses produtos no controle dos fungos causadores de manchas foliares em trigo. É claro que existe comparação com produtos de mercado já tradicionais. Então a ideia, ao final desse trabalho, é mostrar os resultados que a gente vem obtendo nisso, né? Esse trabalho é conduzido por um aluno, né? Eu sou assessor do aluno, né? E a empresa então articulou com a FAG, né, para fazer esse trabalho. Explica um pouquinho para a gente o que essas manchas podem causar, o que ela vai interferir aí na cultura do trigo. A cultura do trigo é infectada por vários fungos, né? Principalmente na área foliar. O fungo, ao atacar a área foliar, ele produz danos, diminui a área foliar. E ao diminuir a área foliar, ele reduz a capacidade que a planta tem de provocar ou fazer fotossíntese. Logo, a planta fica prejudicada, ela perde a área foliar, então ela não vai produzir tanto ou tão bem. Então perde tanto em qualidade de produção de grãos, né? Vai produzir grãos com pH baixo e menor rendimento. Então, os fungos, eles provocam danos, ou seja, reduzem a área foliar. Os causadores principais de manchas foliares são vários. Tem as manchas foliares propriamente ditas, tem oídio e também ferrugens que causam manchas foliares e também uma bactéria. Nesse momento, a gente tem ocorrendo aqui, nesse local aqui, uma das doenças foliares, né, que a gente chama de mancha amarela. E tem um exemplo aqui para mostrar para o pessoal também. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente das características, né, dessa mancha, o que ela atinge principalmente, quais são aí as características dela. Então aqui eu tenho uma planta já bem desenvolvida, né, em que as folhas baixeiras, né, aquelas folhas mais velhas, né, estão bastante atacadas pelo fungo, né. O fungo, ele permanece de ano a ano, né, depois dessa safra, ele permanece sobre restos culturais do trigo, aquela palhada ou aqueles toquinhos que sobram depois da colheita, que ficam no solo, mantém o fungo sobrevivendo de um ano para outro. Então, ao sobreviver, depois da sobrevivência dele, né, quando tem nova cultura, o fungo invade as folhas baixeiras, provocando danos ou lesões foliares como estão aqui nessas folhas aqui. Essas lesões são, na verdade, a área foliar prejudicada. O fungo, ele chega na folha e ele invade, infecta e destrói tecido. É a forma que ele sobrevive. Ao destruir tecido, ele diminui a área foliar. Então o objetivo do trabalho é aplicar produtos, né, produtos erradicantes, no caso aqui, e comparar com fungicidas já tradicionais no mercado, para ver se há eficácia ou não. Provavelmente esses produtos vão primeiro eliminar o fungo e diminuir então a ocorrência ou a quantidade de doenças foliares que a gente chama severidade. Quanto menor severidade, melhor é a área, maior é a área sadia ou sã da planta e certamente melhor é a qualidade e a produtividade. E sobre o estudo, então, ele teve início e tem um prazo também, né, para ser entregue. Como que vai ser feito aí? O que vai ser analisado nesse estudo? Esse trabalho aqui de estudo, de pesquisa, ou ensaio que a gente chama, iniciou no dia 6 de maio, quando foi realizada a semeadura da cultivar essa, né? Tá? E ele vai se estender até o final. A gente está estimando aí até comecinho de outubro, finalzinho de setembro, comecinho de outubro, realizar a entrega do resultado, né? O que se vai ver até que ponto os produtos da empresa foram eficazes na diminuição da doença,
eliminação do fungo e diminuição da doença, e comparar com fungicidas já recomendados, tá? Então a gente vai analisar a qualidade do grão, que a gente chama pH, que é o peso de 100 litros, né? É peso hectolítrico, né? Quanto maior o pH, melhor é a qualidade do grão, né? A gente também vai avaliar a massa de 1000 grãos e vai ver rendimento, que é na verdade a produtividade, e também a gente vai estar analisando a severidade foliar, que é a área doente da planta. Se o produto funciona, provavelmente a média das leituras de severidade será menor, portanto menos doença. E quando tem menos doença, se tem grãos com melhor qualidade e, consequentemente, maior rendimento ou produtividade. E essa pesquisa, então, é feita em parceria, né, com uma empresa aqui da nossa região. Qual que é a importância de desenvolver essas pesquisas em parceria, empresas e instituição de ensino? É bom, né? Acho interessante, né? Porque a empresa ela precisa de uma instituição de gabarito, uma instituição que dê, né, chancela para os trabalhos, né? Porque se ela fizer sozinha pode tendenciar, né? Então aqui é um trabalho isento, né? A gente faz ele com qualidade, né? E o resultado que der aqui na colheita vai ser o resultado que a gente vai entregar para essa empresa, né? Daí a empresa com os resultados ela pode então trabalhar com o seu produto com os agricultores. Essa é a ideia, né? Então essa é a ideia de toda a pesquisa, é mostrar, né? É primeiro produzir uma pesquisa e o resultado, né, fiel como deu no campo, entregue para a instituição. Depois essa empresa ou instituição é que faz uso do trabalho. Claro que tudo isso vai beneficiar, né, e atualizar as técnicas aí no campo, né, sem professor? Dúvida. Se os produtos testados aqui foram eficazes, serão maiores e melhores alternativas que o agricultor vai ter disponível, né, para controlar essas doenças foliares que ocorrem na cultura do trigo. Obrigada pela sua participação aqui no AgroFag. Nós conversamos então com o professor Geller para falar um pouquinho sobre esses projetos de pesquisa que são desenvolvidos aqui na FAG. Antoniela, professor Celso. Como a gente vê aí, essa é uma pesquisa relevante para a cultura do trigo, né, professor? É relevante e nós temos que entender que o trigo ela é uma planta que ela não tem assim, um sistema foliar avantajado, né? Então você deve proteger desde o início, né? É importante o agricultor tomar todas as precauções possíveis e não deixar que as doenças avancem, principalmente para a folha-bandeira. Ou seja, um tratamento correto, um manejo correto, tratamento de semente, rotação de cultura, controle de plantas daninhas, tudo aquilo que pode evitar a propagação da doença é importantíssimo. A ISA está recebendo essa semana estudantes do Colégio Agrícola de Toledo no estágio que faz parte da formação em técnica agropecuária. Durante o tempo que realizam as atividades, eles aprendem o manejo das áreas de hortifruti e também de grandes culturas. Bom dia, Antoniela e professor Celso. O Colégio Agrícola Estadual de Toledo foi fundado em 1987 e oferece o curso técnico em agropecuária de forma integrada ao ensino médio. O objetivo é ofertar aos alunos uma educação de qualidade, visando o trabalho, emprego, ciência e tecnologia. Durante o curso, os alunos são submetidos a 2 estágios obrigatórios e um deles pode ser realizado aqui na Fazenda Escola. O estágio obrigatório tem duração de 2 semanas e esse é o 2º ano que recebemos os alunos do Colégio Agrícola de Toledo. O principal objetivo é ensinar para eles como realizar os manejos em hortifruti e grandes culturas na prática. Esse ano vieram 7 alunos estagiar aqui e eles realizaram desde atividades básicas como produção de mudas e podas em pitaias até atividades mais complexas como a instalação de campo experimental. Durante essa atividade, eles fizeram os croquis da área, selecionaram as sementes, montaram o campo e plantaram, acompanhados da equipe da Fazenda Escola. O agro é um dos principais setores do país. Por sua diversidade de atuação e alta demanda, é também considerado um mercado com muitas oportunidades de potencializar a carreira. São vagas para todos os níveis e tipos de formação. No entanto, o conhecimento e qualificação operacional nesse setor é fundamental. Para isso, o curso técnico em agropecuária é uma alternativa rápida e eficiente, fazendo com que o estudante conquiste seu espaço com mais facilidade e dando aos jovens a chance de uma formação profissional aos 17 anos. E nós, do time FAG, temos orgulho em fazer parte dessa formação. Não deixem de nos acompanhar no @agrofag e até mais!
Veja agora os preços do mercado agrícola. O valor da saca da soja em Cascavel fechou a semana em R$ 167,45, a saca do milho R$ 69,61 e o trigo R$ 109,34 a saca. No próximo bloco, inovação no agronegócio de Cascavel. Entidades se unem para montar um plano de desenvolvimento para os próximos anos. E ainda tecnologia de ponta na pulverização. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Nós aqui da Biribas ficamos lisonjeados pela lembrança com relação ao Dia do Suinocultor. O suinocultor, por DNA dele, é um guerreiro, né? Ele está na atividade, nós já estamos passando por um período muito conturbado, né? Estamos atravessando um período muito conturbado da atividade em que a gente vem vindo com margens negativas já há quase 2 anos, né? Quase está fechando os 20 meses de margem negativa e você percebe que tem ainda muitos produtores que estão insistindo na atividade. Então, por si só, é um pessoal, é uma classe que exige muito respeito por trabalhar, pagar para trabalhar e ainda botar comida na mesa do consumidor, ajudar o país a melhorar essa questão da inflação, né? Que das carnes, a carne suína foi uma das poucas que conseguiu ajudar. Então, parabéns a todos os suinocultores. Esperamos que o governo olhe um pouquinho mais para nós, para regular essa oferta e demanda, para que amanhã a gente não tenha que comemorar um dia do ex-suinocultor. Porque com margem negativa ninguém sobrevive. Joia? Mas parabéns pelo apoio e por estar nos lembrando da atividade de nós suinocultores. São todas pessoas que merecem todo o respeito. Na última quarta-feira foi lançado oficialmente o Plano para o Desenvolvimento do Ecossistema de Inovação do Agronegócio de Cascavel, uma ação promovida pela Prefeitura e pelo SEBRAE, com o apoio de diversas entidades. No evento realizado no Sindicato Rural, foram apresentadas as análises e propostas para os próximos anos. A nossa equipe acompanhou. Que boas ideias com pesquisa, viabilidade e investimentos são essenciais para o desenvolvimento do agronegócio, isso a gente sabe. Mas quando um conjunto de entidades públicas e privadas se une para desenvolver essas ideias, nesse caso, uma cidade toda pode evoluir. Foi justamente esse o objetivo do desenvolvimento do Plano Estratégico do Ecossistema de Inovação do Agronegócio de Cascavel. O documento é resultado de um trabalho de avaliação e planejamento de diferentes setores. A partir desse plano, nosso objetivo é fortalecer o ecossistema. Mas o objetivo final, para que ter um ecossistema dinâmico? Para que negócios inovadores surjam. Tá? Aí vem o papel da universidade, porque as principais startups, as principais empresas inovadoras, elas lançam mão de muita pesquisa, de muita ciência. E tendo um ecossistema dinâmico, bem integrado com a universidade, com as empresas, instituições de apoio, poder público, reúne condições para dar suporte para que essa empresa inovadora prospere, para que novas sejam criadas e também para atrair empresas de fora, Cascavel sendo um ambiente propício.
O plano começou a ser pensado em setembro de 2021, com encontros entre equipes do SEBRAE, representantes de entidades como empresas, cooperativas, órgãos de pesquisa, universidades e o poder público. Quando nós reunimos essas mais de 20 entidades, surgiram dos grupos de trabalho mais de 50 ações. E dessas 50 ações nós priorizamos 3, que serão trabalhadas nos próximos 12 meses. O plano identificou o que é preciso ser feito para ampliar as oportunidades e melhorar esses pontos, com foco na inovação, como a integração entre universidade e empresa, estabelecer estratégias de comunicação da governança e definir o modelo conceitual do Centro de Inovação, que será construído no antigo Terminal Oeste. O Centro FAG está entre as entidades integradas ao plano. A coordenadora de projetos inovadores, Maria Paola, participou ativamente da formação das estratégias. Tudo que a universidade oferece para contribuir no plano de ação, que é importante. Se a gente tem uma ação, se a gente quer chegar a algum lugar, nós precisamos primeiramente verificar aonde estamos, quais são os nossos gargalos e aonde a gente quer chegar com isso, o que precisamos estar melhorando, né? Para os representantes das entidades que vão dar continuidade às ações, a união entre os vários setores do agro pode viabilizar um plano de inovação mais assertivo. Você vai inovar e vai crescer a hora que todo mundo se der as mãos e entender que aquilo que a gente possa construir com um resultado que possa ser o mais rápido possível é quando tiver união, quando você não pensa sozinho. Nós temos que deixar um legado enquanto estivermos aqui na nossa face, no nosso período de vida aqui na Terra. Individualmente é muito difícil, mesmo como pessoas ou mesmo como empresa. Agora é muito mais efetivo, muito mais eficiente quando tiver um trabalho como esse, agregando em mais de 30 ou 32 entidades, empresas, órgãos, instituições de ensino, enfim, pessoas com liderança nessas entidades, agregando e trazendo para si e para esse conjunto toda uma massa científica interessante para nós colhermos nosso resultado. Tenho certeza que frutos virão e virão com uma rapidez muito grande. Então essa reunião aqui, ela vem chancelar as ações que estão sendo feitas, ações em parcerias, assim como nós estamos fazendo, o SEBRAE está fazendo, a SIC está fazendo, o Sindicato Rural está fazendo, as universidades como a FAG também estão fazendo essas ações, né? As cooperativas se envolveram, né? Alguns bancos regionais aqui se envolveram, que são cooperativas, Sicredi, Cicobi, né? Cressol também tem se importado com isso. E a gente acredita que Cascavel só tem a ganhar com esse processo todo. Nós acompanhamos a reportagem sobre o lançamento do Plano de Inovação Agro de Cascavel. E para continuar falando sobre esse assunto, nós recebemos hoje aqui no estúdio o Emerson Durso, que é consultor do SEBRAE. Bom dia, Emerson, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade. E também o José Rodrigues da Costa Neto, que é coordenador do Show Rural Digital Copavel. Seja bem-vindo, Neto. Bom dia, muito obrigado. A gente viu na reportagem que o plano do ecossistema de inovação de Cascavel tem possibilidades imensas, né? A inovação aqui para a nossa região é uma palavra que está vindo com tudo, certo? Cascavel já tem uma vocação forte para o agronegócio. É reconhecido, é um player mundial, exporta praticamente para o mundo todo. E por que não sermos também produtores e exportadores de inovação no agro? Essa é a provocação. Então, em cima de um estudo que foi feito, nós mobilizamos todas essas instituições para pensar no futuro do agronegócio de Cascavel. E esse plano, ele uniu diversas entidades. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Várias empresas, instituições de ensino, poder público se unindo para mapear esse ecossistema, para viabilizar, então, os pontos positivos, os pontos que a gente precisa ainda prestar atenção e ter oportunidade. Vamos falar sobre isso, então. Como é que começou essa ideia de unir todo mundo para pensar nesse projeto? Tanto de ecossistema, como a essência do nome já nos traz, é um conjunto de atores ou pessoas que interagem entre si de maneira harmônica, criando um ciclo virtuoso e, se possível, repetitivo. O ecossistema de Cascavel, ou melhor, o ecossistema de inovação, ele é composto de vários atores, desses diversos atores, que Cascavel tem por excelência, como alguns espaços, as universidades. Então, ontem mesmo nós comentamos sobre isso, que
Temos uma boa quantidade e uma qualidade riquíssima de doutores, mestrados e centros de pesquisa no nosso município. Isso gera uma massa crítica muito boa. E o ecossistema de Cascavel ele já é multidisciplinar, mesmo falando em agro. Afinal, nós temos na vertente agro as mais diversas empresas, faculdades, incubadoras, centros de inovação, e isso que nos torna muito forte, porque juntos somos mais fortes, e nos dá muita esperança de que esse plano, que a governança agro do município possa ser muito assertiva. Uhum. A gente viu então que essa governança está se reunindo desde o ano passado, né, para pontuar essas ações e pontuar também como estão os diferentes setores. 3 dessas ideias, a partir da análise que foram feitas, foram já estipuladas, esses planos para esse primeiro ano de projeto, né? O Emerson até comentou, queria que você especificasse um pouquinho mais, falar então, né, da ideia de aplicabilidade dos projetos das universidades, focados aí nas ideias das empresas, por exemplo, como é que a gente pode ver isso? Uhum. Exatamente, começamos os trabalhos no ano passado, ali no mês de setembro. Em 3 workshops nós primeiramente fizemos uma autoanálise da nossa maturidade, olhamos todos os elementos do ecossistema que o Neto comentou agora e fizemos uma análise da perspectiva da efetividade e da integração. Muitas vezes um determinado ambiente de inovação ele é muito efetivo, mas é muito importante que além de efetivo ele esteja integrado ao ecossistema. Então esse foi o produto do primeiro workshop, uma autoanálise da maturidade. Porque se a gente quer evoluir, um passo importante é saber onde nós estamos hoje. E provocamos no workshop seguinte uma reflexão dos pontos de melhoria e dos pontos fortes que nós já temos. Esse foi o assunto principal do segundo encontro, do segundo workshop. Para daí, a partir dessas fraquezas, vamos dizer assim, no terceiro workshop traçar um plano, né? Traçar um plano de melhoria, né? Que a gente possa evoluir na maturidade, possa suprir esses pontos fracos. E surgiram ali mais de 50 ideias. Né? 50 ideias seria muito para a gente trabalhar, não perderíamos o foco. E aí finalmente nós priorizamos três ações, que é integração universidade-empresa, definir o modelo conceitual do Centro de Inovação e fortalecer essa governança. Certo. Algumas dessas análises que vocês fizeram, que a gente pode pontuar aqui, por exemplo, que para quem está em casa, entende que o agronegócio de Cascavel é muito forte, mas o que na prática, por exemplo, a gente vê que hoje é preciso ser melhorado além desses 3 pontos? Até pegando a ideia que o Emerson comentou, nós temos locais, teremos um mais breve, estamos ansiosos por ele inclusive, o Centro de Inovação, porém eles não estão trabalhando de maneira plena, ou seja, todos os nossos locais completos, então é um déficit. Poxa, mas o que isso tem a ver com o agro lá no final do dia? A safra foi boa, a colheita foi boa. Essas startups e essa massa crítica que nós temos no ambiente, eles podem contribuir muito mais para o agronegócio. Não vai deixar de ser agro. A resolução desses problemas, a resolução dessas demandas, elas geram muita riqueza para o nosso município. Nós entendemos que se nós estivermos mais fortes, mais consolidados, nós não vamos mais perder os nossos jovens para grandes centros. Nós seremos o grande centro. Como o Emerson bem disse, Cascavel hoje é referência em vários quesitos. O agro nosso é muito forte, nós temos alguns eventos que são internacionalmente conhecidos, inclusive o Show Rural é um deles. E por que não sermos referência na inovação e tecnologia do agronegócio? O cascavelense já inova. Né? Ao longo dos anos aí, a gente pode observar isso, a nossa cidade é uma das melhores para se viver. Alguns colegas sempre comentam que a crise demora um pouquinho para chegar em Cascavel, é um município muito bem blindado, mas ainda existe campo para melhorarmos, ainda existe um espaço para fazermos. E esse é o grande intuito. Um ponto que eu citaria como melhoria, né, respondendo a tua pergunta, é uma integração melhor da universidade com as empresas. A gente vê tantos talentos na universidade, só que em Cascavel tem 10 grupos de pesquisa se aprofundando em temas que estão totalmente ligados a tendências mundiais. O que a gente precisa fazer
essa integração. O que significa isso? Trazer esses talentos, essas cabeças pensantes, para trabalhar em cima de problemas reais que o agronegócio enfrenta aqui na nossa cidade. Senão fica o professor trabalhando dentro da universidade e a empresa sofrendo para ultrapassar aquele obstáculo, né? E às vezes vai buscar uma solução fora da cidade, sendo que nós temos talentos aqui dentro de Cascavel que poderiam ajudar a solucionar esse problema. Esse é um esforço que a governança, a Agro Cascavel, vai fazer. Seria aplicar então essas ideias que estão sendo desenvolvidas para superar um desafio prático mesmo, né? Exatamente, né? A partir de problemas práticos, problemas reais, a universidade, né, os cursos de graduação, mestrado, doutorado, tem muito a contribuir. Quem está nos assistindo, né, às vezes fica um pouco confusa. O que é governança? Vamos dizer assim, eu tenho um caso ou na indústria ou no agro. O que é a governança e aonde vamos dirigir? A governança é uma união de esforços, tá? Hoje a governança tem 22 instituições parceiras, outras já manifestaram interesse em participar, mas a governança é um grupo de instituições que trabalha de forma conjunta. E o papel dela é articular, né, conforme o problema, é articular para encaminhar a solução desse problema. Então a governança em determinados problemas vai articular com o poder público, em algumas situações vai articular com as instituições de crédito, em outras com a universidade, outras vai interagir com as grandes empresas do agro, né, que a gente chama de âncoras. Esse é o papel da governança, Celso, é articular e encaminhar soluções para o problema. Basicamente, é a união de esforços a governança, de forma organizada. Cascavel está avançando aí, então, na inovação do agro, né? Um quesito também que eu acho que é muito importante a gente citar é sobre o papel das incubadoras, como o Espaço Impulso do Show Rural e também a Fundetec com os espaços que ela oferece, né? Para quem tem uma ideia, para quem quer inovar no quesito das diferentes frentes do agronegócio, existe esse direcionamento também que a governança vai poder indicar. Tanto, né, o Espaço Impulso, a Fundetec, como é que vai funcionar isso também? Como é que está hoje esse quesito das startups? Olha, que legal essa pergunta, porque nos dá a abertura de mostrarmos o outro lado, né, professor? O professor acabou de comentar, eu estou com um problema, onde eu vou procurar? Mas também tem outro lado, eu tenho uma ideia, eu tenho uma solução. Essa palavra problema, muitas vezes assusta, né? Poxa, problema, não fala problema porque você não vai atrair problema. Essa nova geração, esses jovens, o que eles mais querem ouvir é, tem um problema aqui, opa, eu tenho uma solução. Eles não focam no problema, eles focam na solução. E isso é muito importante, que os nossos jovens, nos incluímos, né, Emerson, ainda como jovens, eles têm que saber aonde que eles vão buscar esse apoio. O nosso ecossistema, como o Espaço Impulso, que fica no Show Rural Copavel, o espaço do Sebrae, me ajuda, Emerson, para eu não esquecer, a própria Fundetec, o ASIC Labs, a Unioeste, a FAG, o Espaço Maker. O Espaço Maker, são todos centros, espaços, onde todo mundo se conversa, afinal o ecossistema precisa haver essa união, essa conversa entre eles, então nós vamos fazer o quê? Direcionar esses jovens, em todos os períodos. É o período de pré-incubação, é o período de ideação, é o período de que ele já tem uma ideia, sabe o problema que ele vai resolver e ele está no estágio que ele precisa de uma mentoria para saber como que ele chega no mercado. Então, todos esses locais, é isso que eles vão fazer. Ou melhor, é isso que eles já fazem. Então, isso lá no final do dia faz o quê? Nós criarmos startups maduras. Criarmos startups que resolvam problemas reais do mundo real, como o Emerson disse. Startups essas que podem depois gerar empregos e movimentar a economia local. Eu acho que vai muito ao encontro do que o seu Rogério Rizardi falou, uma união de esforços, né? E para que o agro de Cascavel tenha cada vez mais inovação e cresça cada vez mais com essa união aí mesmo, né? Muito mais fácil se você trabalhar em várias cabeças, né? Várias cabeças pensam melhor do que uma isolada. Nem a instituição mais inteligente do ecossistema, ela consegue ser mais inteligente do que o ecossistema todo. Essa é a proposta de união de esforços mesmo.
Então a gente está ansioso para saber quais serão os próximos passos, né, dessa análise e também do mapeamento do ecossistema. Sempre que tiverem novidades, a gente quer saber aqui, a gente quer ficar por dentro de toda a estratégia que a governança aí do Plano de Inovação Agro de Cascavel vai desenvolver, e vocês, por favor, nos avisem que a gente quer estar atentos também a essas novidades. Muito obrigada pela participação de vocês aqui hoje. Tem mais algum recado para deixar para quem está em casa assistindo? Emerson ou Neto? Agradeço a oportunidade, importante para a Agro Cascavel que comunique esse trabalho, esse esforço que nós estamos empreendendo. Por isso eu agradeço a oportunidade. Valeu. Também gostaria de agradecer a oportunidade, inclusive uma das 3 ações prioritárias foi estabelecermos uma governança que tenha uma comunicação única. E é muito importante esse espaço que vocês nos apresentam, afinal, se nós não tivéssemos esse meio para chegarmos até os jovens, chegarmos até as grandes empresas, talvez nada disso teria sentido. Então, muito obrigado por esse espaço. Muito bem, pessoal. Fica o convite, então, para retornarem quando quiser. E agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para essa semana. A massa de ar frio perde força no sul do país e a semana permanece ensolarada. De hoje até a próxima quinta-feira não há previsão de chuva na região oeste do Paraná. Em Cascavel também não tem indicação de chuva para essa semana. O sol prevalece e as temperaturas continuam agradáveis. A mínima fica na casa dos 16 graus e a máxima é de 26. Já em Foz do Iguaçu, as condições são parecidas. O sol prevalece durante a semana e os termômetros devem variar dos 17 aos 28 graus. E em Marechal Cândido Rondon, o sol e o calor estarão presentes nessa semana também. Apesar da formação de nuvens na segunda e na sexta-feira, não deve chover. A mínima será de 18 e a máxima pode chegar aos 29 graus em Marechal. Depois do intervalo, tem o quadro Vida de Agrônomo. Conhecemos o dia a dia de Patrícia Moretti, gerente da ADAV de Cascavel. É daqui a pouco. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Quero fazer uma saudação especial aos suinocultores do estado do Paraná e do Brasil, produtores de proteína animal que vai à mesa de milhões de brasileiros e também que começa a alcançar mais o mercado internacional após a nossa conquista de área livre de febre aftosa sem vacinação e o nosso isolamento como uma unidade independente para fins de peste suína clássica. Eu sei e reconheço os problemas de curto prazo, né? Nós enfrentamos desequilíbrios entre custos e preços, não está fácil para ninguém, portanto não seria motivo de festejar, mas nós vislumbramos um futuro promissor para a atividade. No Paraná nós temos grandes investimentos em curso que vão elevar de mais de 11 milhões de cabeças abatidas anualmente, como neste ano, para provavelmente 16, 17 milhões num prazo não muito longo. Nós temos a possibilidade ímpar de ingressarmos em mercados muito promissores. Nós temos produção de qualidade, nós temos tamanho, porque nós somos vice-líderes, nós temos sanidade reconhecida, nós temos logo preços competitivos, basta que a gente exercite um pouco mais a nossa habilidade comercial na abordagem desses mercados que nos interessam. Enfim, eu quero parabenizar você, suinocultor, pela persistência, pela qualidade que produz, pelo zelo sanitário, por todos, enfim, os componentes dessa bela cadeia que provavelmente com o nosso esforço coletivo terá um futuro brilhante no Brasil.
No quadro Vida de Agrônomo de hoje, vamos contar a história de Patrícia Moretti, responsável técnica da ADAV, a Associação de Distribuidores de Defensivos Agrícolas e Veterinários do Oeste do Paraná. A agrônoma se formou em 2007 na primeira turma do curso de agronomia da FAG. Então, vamos conhecer a nossa personagem. Na edição de hoje do quadro Vida de Agrônomo, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a questão da logística reversa, que envolve meio ambiente, agricultura e também sustentabilidade. A gente vai conhecer um pouco da história da Patrícia Moretti, que é responsável técnica pela ADAV e também gerente aqui, né, a Associação dos Distribuidores de Defensivos Agrícolas e Veterinários do Oeste do Paraná. Seja bem-vinda ao quadro Vida de Agrônomo, Patrícia. Obrigada. Vamos falar um pouco então sobre a sua carreira na agronomia. Você é formada na primeira turma de agronomia do Centro FAG lá em 2007, é isso, né? Isso, exatamente. Agora esse ano a gente vai estar fazendo 15 anos de formado. Você veio de uma família que já lidava com o campo, né? Uma família que tem aí envolvimento com a área rural. Como é que foi então a sua escolha para ir para a agronomia? Já foi um pouco então encaminhada ali, né? Exatamente. Minha família toda, a geração é de agricultores, então essa questão de quando estava terminando o ensino médio eu nem tive que pensar qual área escolher para fazer a faculdade, já era automaticamente a área de agronomia. Você saiu de Nova Aurora, né? Veio para Cascavel, foi também um desafio? Foi, principalmente porque saí da casa dos pais, né? E eu comecei a faculdade e vim para Cascavel, então foi aquele início, né? Sair da casa dos pais. Mas na época da faculdade eu já comecei a trabalhar, né? Fui para a Codetec e lá eu fiquei até finalizar o curso de agronomia na FAG. Então foi muito bom a experiência na área de pesquisa, trabalhava com fitopatologia junto a um professor da FAG, né? E fiquei lá até me formar. Aí depois fui para Toledo, na região de Toledo, trabalhar com extensão rural. Na época eu fazia o mestrado, então, em agronomia em Marechal, na UniOeste. E quando estava finalizando esse projeto de pesquisa lá de extensão na universidade, veio a proposta de atuar na ADAV. Então, desde o início de 2010, eu estou aqui frente à ADAV, que é uma área também, né, de meio ambiente, uma área diferente da minha visão no início no curso da faculdade. Uma área de meio ambiente e é uma área fantástica para estar atuando na nossa profissão, né? Para quem está em casa, que não conhece a ação da associação, né? Vamos falar um pouco então sobre a ADAV. Quais são as ações que vocês realizam aqui e nesses 12 anos que você está na associação, o que você pôde perceber assim da importância que ela tem para o quesito ambiental e também para uma agricultura mais consciente? Certo, vamos um pouquinho do histórico então até a gente chegar ao dia de hoje, né? Essa área que a gente está atuando, chamada de logística reversa, né, das embalagens defensivos, ela surgiu na década de 90 com um programa chamado Terra Limpa. E daí no ano de 2000 então veio a lei federal, né, uma lei nacional que obriga a dar destinação para esse material. Ela traz obrigações para todos os órgãos de atuação, né, desde a indústria, canal de distribuição, os órgãos ambientais, os agricultores, né, todos envolvidos nesse processo. E a associação ela foi fundada no papel, então, no ano seguinte, no ano de 2001. A gente faz a parte prática dessa legislação, né, um dos elos, que seria quando o produtor compra embalagem de defensivo, faz a tríplice lavagem lá no momento do preparo da calda, traz a embalagem para a gente, né, faz a devolução. E aqui a gente vai estar olhando as embalagens, né, inspecionando no momento desse recebimento, emitindo um comprovante de devolução. E aqui, então, quando a embalagem fica com a gente vai separar ela, classificar por tipos de embalagens, né? Tem os papelões, tem plástico, vários tipos de plástico, embalagem de tratamento de sementes, flexível. E cada embalagem vai para um destino final. Então, boa parte delas são recicladas, geram outros produtos, né? O que antes era um material que ficava no meio ambiente, gerando poluição, hoje é matéria-prima, gera renda, né, para famílias que trabalham nessa área. E assim evita até a questão de, além de estar contaminando o meio ambiente, também de estar utilizando mais matéria-prima, né? E aí com esse material é feito inclusive a própria embalagem defensiva.
então ela fecha o ciclo da cadeia da embalagem defensiva. Você, no início da nossa conversa, comentou que lá em 2012 começou a perceber que tinham várias áreas. E lá naquela época você também era uma das poucas acadêmicas que faziam, que cursavam agronomia. A participação das mulheres tem sido cada vez mais forte. De lá para cá, você consegue analisar isso também nos diferentes âmbitos de trabalho de uma engenheira agrônoma, por exemplo? Sim, com certeza. Inclusive, na época que eu comecei a pensar em fazer faculdade, eu só via engenheiro agrônomo, Hoje em dia a gente vê muitas engenheiras agrônomas atuando em várias áreas, E as mulheres estão, inclusive, na assistência técnica também, E assim como tem homens, engenheiros agrônomos, atuando em outras áreas que não necessariamente só na assistência técnica. E agora, para a gente finalizar então, Patrícia, daqui para frente, para o futuro, assim, o que você espera na sua área de atuação, você vendo que essa é uma questão que Cascavel e a nossa região está dando exemplo aí, o que você espera enquanto engenheira agrônoma aqui da DAV e para o futuro aqui da nossa região na agronomia? A gente tem percebido uma maior conscientização tanto dos agricultores quanto dos profissionais mesmo, que nem os cursos. Quando eu me formei, eu não sabia dessa atuação. E hoje, em parceria inclusive com a FAG, a gente tem os alunos que estão cursando, eles têm a oportunidade de visualizar aqui pelo menos em duas vezes. Seria uma inicial visita técnica aqui no local, vem, conhece a parte prática, e a outra, eu no final, na parte de legislação, daí eu vou até a universidade e dou a palestra, daí sempre relembrando essa questão até mesmo de receituário agronômico, como está nessa parte tendo os cuidados para a emissão da forma mais correta, orientando a eles a questão dos EPIs também, para estarem repassando, amanhã ou depois eles estão no mercado de trabalho, então eles estarem dando essa orientação de forma correta para os agricultores. Então acho que isso daí é uma parceria, cada um fazendo o seu processo da melhor forma possível e sempre buscando as novidades também para estar se atualizando, Foi muito bacana esse bate-papo com a Patrícia. A gente agradece por ter recebido a nossa equipe lá na DAV e parabeniza por todas as ações que a associação realiza. E a Fazenda Escola da FAG recebeu essa semana um novo pulverizador. Nós fomos até lá para conferir as novidades desse maquinário e saber quais são as tecnologias que já estão disponíveis para os agricultores. O maquinário é um dos mais tecnológicos do mercado de pulverização agrícola e está aqui na Fazenda Escola do Centro Universitário FAG. Para falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, a gente conversa então com o Ricardo Ferrari, que é gerente de vendas da Camagril. Ricardo, bom dia para você, obrigada pela sua participação. Já para a gente começar o nosso assunto, conta para a gente aí as características desse maquinário que nós temos por aqui. Bom dia, a gente está falando de uma máquina hoje com 3.000 litros de tanque, 30 metros de barra, onde ela possui um chassi flexível que evita danos na pulverização nos terrenos acidentados. Ela está embarcada com uma tecnologia com GPS, com piloto automático. Então o que tem de mais tecnológico no mercado de pulverização está embarcado nessa máquina. E conta um pouquinho para a gente sobre essas tecnologias que foram adaptadas aí para esse pulverizador. Bem, a Masseyfergus tem um desenvolvimento contínuo no setor do agronegócio e ela sempre procura o que tem de melhor no mundo para trazer nas máquinas, para trazer até o produtor. Essa máquina ela teve algumas alterações dos outros modelos, várias melhorias, está trazendo vários retornos satisfatórios ao operador, conforto de gabine. Isso aí a gente pensa muito porque é a atividade mais intensa na lavoura, a pulverização e mais importante hoje. Então a Masseyfergus está focada em trazer tecnologia e conforto ao operador. E além dessa capacidade, dos litros do maquinário, qual que é o diferencial dela para as outras máquinas também? Eu falo para você que, falando do chassi flexível, é uma aposta que a Massey vem tendo desde 2010. E isso aí já está tendo um retorno muito interessante, porque a gente não vê quebra de chassi, que é onde várias máquinas apresentam um problema na pulverização devido aos nossos terrenos aqui um pouco acidentados. Então ela se sobressai, A economia de combustível, ela é a máquina que tem a melhor média de combustível do mercado atualmente, Um alto poder de revenda também do produto futuramente, Você precisa
no caso, fazer a atualização da máquina. Então, traz bastante benefício. E a questão da tecnologia de rastreamento, como que esse pulverizador funciona para a questão aí de lavoura mesmo? Ele vem embarcado com GPS piloto automático e também com sensor de barras, né? Então evita quebra de barras, bater barras, a abertura dela é diferente também. Então com isso aí ela maximiza bastante o trabalho no dia a dia, né? Às vezes a pessoa fica pulverizando durante uma noite toda, isso é muito importante, porque pode bater algum obstáculo na lavoura. Isso aí vai minimizar os erros, né? A gente estava vendo antes também que a abertura das barras dela é um diferencial, como você mesmo citou, né? Qual que é a diferença desse tipo de abertura? É uma barra de 30 metros de comprimento, né? Onde ela abre lateralmente, onde evita possíveis acidentes ou danos na lavoura, de pegar algum obstáculo, né? Isso aí que a gente se preocupa muito com o operador, porque às vezes a máquina vira à noite trabalhando para aproveitar a condição do clima. Então isso aí a Massey se preocupou muito nisso. A gente já viu falar de vários acidentes com pulverizador, então a Massey sempre está visando o conforto do operador e o desempenho da máquina. E Ricardo, outra coisa que tem de inovador por aqui é que esse maquinário está aqui na Fazenda Escola do Centro FAG, né? Conta pra gente aí um pouquinho sobre a importância dessa parceria de ter esse maquinário aqui à disposição dos alunos. É uma satisfação muito grande para o Grupo Camagril Massey Ferguson ter essa parceria com a Fazenda Escola FAG, porque é uma parceria de longa data. A FAG é uma referência muito grande para nós aqui. Vamos dizer que a gente tem uma fazenda dentro da cidade, né? Então, quanto para os alunos, quanto para cliente que quer tirar alguma dúvida, a gente tem um grande parceiro, a gente tem aqui uma referência muito grande, muito importante. Para nós é uma satisfação muito grande estar trazendo mais uma máquina aqui para vocês. Então o que tem de novo, o que tem de melhor no mercado hoje, o que tem de inovador, está aqui na Fazenda Escola FAG. Tá certo. Ricardo, obrigada pela sua disponibilidade, pela participação com a gente aqui no AgroFag e vamos conversar em outras oportunidades aí. Muito obrigado, a gente coloca à disposição, Camagril, Massey Ferguson, todo o pessoal, e a gente está muito satisfeito em fazer mais essa entrega aí com vocês. Tá certo, obrigada, Ricardo. Tudo que tem de inovação e novidade, claro, tem aqui na Fazenda Escola. A gente volta com vocês aí no estúdio, Antoniela, professor Celso. Confira agora como fechou o mercado de carnes essa semana. Em Cascavel, a arroba do boi gordo, R$ 298,78. O quilo do suíno, R$ 6,90. E o quilo do frango é negociado a R$ 4,86. Chegou o momento das indicações de cursos e também dos destaques das redes sociais. A gente começa mostrando para vocês um recado, que é sobre o Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais, o CCIR, que começou na última segunda-feira e que tem validade de 1 ano. É preciso fazer esse cadastro, então, para você que é produtor rural, não se esqueça. Esse documento é indispensável e ele pode ser feito pelo site do Sistema Nacional de Cadastro Rural. A gente vai colocar a descrição aqui na tela para você entrar no site, ou também você pode fazer ele presencialmente em uma unidade do INCRA mais próximo. Agora a gente tem aqui uma indicação de curso de aperfeiçoamento profissional realizado aqui pelo Centro FAG, é o licenciamento ambiental. Esse curso tem como objetivo capacitar os profissionais das áreas de ciências agrárias e ambientais. Esse curso será realizado em 2 dias, no dia 10 e no dia 17 de setembro, no período da manhã e também à tarde. E será realizado aqui no Centro FAG. Para quem quiser saber mais informações, entre em contato com a pós-graduação. É no 45-3321-3755, tem também o e-mail, contato@fag.edu.br. Agora, outra indicação de curso que a gente traz aqui para vocês é sobre o manejo e alimentação de bezerras e novilhas leiteiras, realizado pelo Senar em parceria com o Sindicato Rural de Cascavel. Será dos dias 2 ao dia 4 de agosto, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, aqui no Hospital Veterinário da FAG. Para contato, vocês podem falar com a Magda, lá do sindicato, no 459-9942-0063. O curso é presencial.
E agora a gente traz aqui uma indicação de evento que vai acontecer durante essa semana, é o segundo Bioinsumo Brasil, o Brasil da Agricultura Regenerativa. Para quem quiser saber mais informações e todos os detalhes, tem um QR Code aqui no canto inferior direito da tela, é só apontar o celular, vocês podem saber mais informações, vale muito a pena. Os bioinsumos são um assunto que estão em alta agora e muito importantes, né, professor? Importantíssimo. Agora a gente traz outra indicação, a quarta festa da Ovelha no Buraco, que vai acontecer na Areac, no dia 6. Para quem quiser garantir aí o ingresso para saborear, essa é uma tradição, da onde mesmo, professor? Acho que é Campo Mourão, se eu não me engano. Campo Mourão é uma tradição e todo mundo falou muito bem desse evento, da Ovelha no Buraco. Para quem quiser saber mais informações e adquirir o seu ingresso, pode ligar na Areac, no 45-3224-2474. Outro evento também é o 9º Encontro Nacional da Soja, que é realizado pelo Grupo de Estudos Luiz de Queiroz, em parceria com a USP. E para quem quiser, então, saber quando vai ser, dia 10 e 11 de agosto, o evento vai ser tanto online quanto presencial, que vai ocorrer lá em Londrina. Mais informações, @EncontroSoja lá no Instagram. E a gente também vai deixar o site aqui para quem quiser saber a programação completa do 9º Encontro Nacional da Soja. Agora a gente traz aqui uma foto que é destaque nas nossas redes sociais, a equipe da Fazenda Escola, com o novo pulverizador que chegou nessa semana da Massey Ferguson. Equipe de peso essa, né, professor? Equipe de peso, tecnologia moderna aí. Tecnologia, claro, o Centrofag sempre trazendo os melhores maquinários e equipamentos aqui para a nossa equipe também, né? Sim. Valeu, pessoal, pelo envio dessa foto aí. E é com ela que a gente encerra o Agrofag dessa semana. Professor Celso, te vejo na semana que vem. Bom dia a todos, até a semana que vem. Ótimo dia, pessoal. Boa semana a todos.